Você sabia que um dos carros mais icônicos da história do Brasil quase substituiu o lendário Fusca? A Volkswagen Brasília, com seu design inovador e robustez inigualável, marcou época. E o mais surpreendente é que, mesmo após décadas, ela ainda desperta a curiosidade de colecionadores e entusiastas. Mas por que um modelo tão promissor teve seu fim tão abrupto? A resposta pode não ser o que você imagina. Hoje, vamos desvendar todos os segredos por trás do sucesso e da queda desse incrível hatchback, e você vai entender por que ele deixou uma marca tão profunda no coração dos brasileiros. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai te fazer repensar o que você sabe sobre a história dos carros no Brasil. A história da Volkswagen no Brasil começa de maneira simples, mas impactante. Quando o Fusca surgiu, na década de 50, ele trouxe uma revolução, um carro barato, robusto e capaz de enfrentar as ruas do país. Seu sucesso foi imediato, e, por muitos anos, ele foi o líder de vendas. No entanto, com o passar do tempo, novos modelos surgiram e a demanda por um sucessor começou a crescer. A visão de inovação já estava presente, e a Volkswagen sabia que precisava de algo que mantivesse a mesma essência, mas com toques modernos. Foi então que, na década de 70, a necessidade de criar um novo modelo se tornou inevitável. O Fusca era amado, mas o mercado pedia algo mais. Um carro que oferecesse praticidade para os centros urbanos, mas sem perder a robustez que havia conquistado gerações. E é aqui que entra o papel fundamental de Rudolf Leiden, presidente da filial brasileira. Ele tinha um sonho: desenvolver um veículo que pudesse levar a Volkswagen a um novo patamar no mercado local, algo que fizesse tanto barulho quanto o Fusca fez no seu tempo. E assim, Leiden confiou essa missão a Márcio Piancastelli, um dos principais designers da época. O desafio? Criar um carro que carregasse a herança do Fusca, mas fosse algo completamente novo para o público. Esse foi o pontapé inicial de uma transformação que culminaria em um dos modelos mais emblemáticos da história da marca no Brasil. A partir daí, o cenário estava pronto para o desenvolvimento do novo veículo que prometia conquistar o público brasileiro. Requisitos e desenvolvimento. O projeto da Volkswagen Brasília nasceu com uma premissa clara: atender às demandas de um Brasil em transformação. A ideia era simples, mas ambiciosa. O novo carro precisava ser compacto o suficiente para enfrentar o tráfego das grandes cidades, econômico para uma classe média emergente e prático para o dia a dia. Mas havia um detalhe que não poderia ser deixado de lado: ele tinha que carregar a mesma robustez e confiabilidade que fizeram do Fusca um sucesso por décadas. Esse era o primeiro passo para garantir que o novo modelo fosse bem aceito. O desenvolvimento do projeto durou 3 anos, um período intenso de testes e ajustes. Diversos protótipos foram criados para encontrar o equilíbrio ideal entre design, praticidade e desempenho. E, claro, a equipe de Márcio Piancastelli teve que manter sempre em mente os requisitos estabelecidos, algo que fosse moderno, mas com a mesma essência simples do Fusca. O objetivo era criar um veículo que se destacasse nas ruas brasileiras, mas sem se distanciar da tradição da Volkswagen. Finalmente, em 1973, o público conheceu a Volkswagen Brasília. O resultado de anos de dedicação foi um carro que, de fato, atendia a todas as expectativas. Compacto, prático e econômico, ele rapidamente conquistou o coração dos consumidores. E, apesar de ser um modelo totalmente novo, a sensação de familiaridade com Fusca estava presente. Era como se a essência do velho Fusca tivesse evoluído para algo mais moderno e alinhado com as necessidades da época. Design e características externas. O design da Volkswagen Brasília foi um marco de modernidade para a época. Suas linhas harmoniosas e elegantes capturavam a essência de um carro compacto, mas robusto, algo que agradava tanto pela estética quanto pela funcionalidade. Com suas 2 portas, a Brasília exibia um visual ousado, reforçado pelos 4 faróis circulares que, além de proporcionarem excelente iluminação,
davam um toque de sofisticação ao carro. Cada detalhe parecia pensado para combinar beleza e praticidade nas ruas movimentadas das cidades brasileiras. As rodas Aro 14, junto com as calotas centrais em cinza, eram outro ponto de destaque. Não só melhoravam a estabilidade do veículo, mas também adicionavam um charme adicional ao conjunto visual. A grande área envidraçada era outro diferencial importante, proporcionando excelente visibilidade ao motorista, algo indispensável para quem enfrentava o trânsito caótico das grandes cidades. Esses elementos, além de estarem em sintonia com as tendências da época, trouxeram um toque de inovação ao design tradicional dos modelos da Volkswagen. Com esses detalhes estéticos, a Brasília logo se destacou nas ruas. A combinação de funcionalidade e estilo era perfeita para o público urbano. E não foi apenas o design que chamou atenção. Sua aerodinâmica e robustez contribuíram para torná-lo uma escolha popular entre os consumidores. Mas, além de sua aparência exterior, o que realmente surpreendeu foi como o espaço interno e o conforto superaram as expectativas, algo que exploraremos mais adiante. Aspectos internos. Se por fora a Volkswagen Brasília já impressionava, seu interior não ficava para trás. O espaço interno era surpreendentemente amplo para um carro compacto, algo que imediatamente agradou as famílias brasileiras. Mesmo sendo menor que o Fusca em comprimento, a Brasília conseguia acomodar 5 pessoas com conforto, um feito notável para a época. Isso era possível graças à sua inteligente distribuição de espaço, que maximizava cada centímetro de maneira eficiente, sem comprometer a experiência do motorista ou dos passageiros. Os revestimentos das portas e bancos, disponíveis em preto ou bege claro, davam um toque de sofisticação ao carro, sem perder a simplicidade que o tornava acessível. O painel de instrumentos, embora de design simples, era funcional e atendia às necessidades básicas do motorista, com porta-luvas, ventilação forçada e um volante de 2 raios que oferecia um controle firme e confortável. Cada detalhe interno parecia pensado para tornar a experiência de dirigir algo prático e agradável, ideal para o cotidiano urbano. Outro ponto forte do interior era sua visibilidade. Graças às grandes janelas e ao design otimizado, o motorista tinha uma visão clara de todos os ângulos, algo fundamental para a segurança e manobrabilidade em ruas movimentadas. Esse conforto e praticidade fizeram da Brasília uma escolha popular para quem precisava de um carro funcional, mas que também oferecesse um certo nível de estilo. Agora, com o motor robusto que veremos no próximo tópico, esse carro se tornaria ainda mais atraente. Desempenho do motor. O coração da Volkswagen Brasília era o seu motor 1600 refrigerado a ar, que trazia a tradição da robustez da marca, combinada com um desempenho adequado para a época. Com 60 cavalos de potência, esse motor conseguia levar a Brasília de 0 a 100 km por hora em cerca de 20 segundos, um tempo aceitável para os padrões dos anos 70. Apesar de não ser um carro esportivo, sua força era suficiente para garantir uma condução segura e estável, tanto nas ruas da cidade quanto em viagens mais longas. Com a introdução da versão de dupla carburação, o desempenho da Brasília ganhou ainda mais força. A potência subiu para 65 cavalos, tornando o veículo mais ágil no trânsito, algo essencial para quem precisava se locomover rapidamente pelos centros urbanos. Essa melhoria trouxe uma maior economia de combustível, um fator que certamente atraiu muitos consumidores. No entanto, o aumento da potência veio com um pequeno inconveniente: o ruído do motor, que ficou mais alto, impactando um pouco o conforto dos passageiros. Mesmo assim, o desempenho geral do carro foi bem recebido. A combinação do motor 1600 com a caixa de marchas manual de 4 velocidades oferecia uma condução fluida e confiável. Para quem procurava um carro que equilibrasse economia, robustez e desempenho, a Brasília era a escolha perfeita. E não era só a performance que chamava atenção. Como veremos a seguir, as vendas refletiam a popularidade crescente do modelo.
Vendas e sucesso inicial. Quando a Volkswagen Brasília foi lançada, o mercado a recebeu de braços abertos. Em seu primeiro ano, a Brasília já demonstrava seu potencial, conquistando a 6ª posição no ranking de vendas, com mais de 34 mil unidades comercializadas. Isso não foi uma surpresa, considerando o equilíbrio que o carro oferecia entre design moderno, praticidade e o legado de confiabilidade da Volkswagen. A aceitação imediata pelos consumidores provava que a marca havia acertado na criação de um modelo que falava diretamente às necessidades dos brasileiros. O sucesso não parou por aí. Já em 1974, apenas um ano após seu lançamento, a Brasília alcançou a impressionante marca de segundo carro mais vendido do Brasil, com mais de 85 mil unidades saindo das concessionárias. O carro rapidamente se estabeleceu como uma das principais opções para as famílias brasileiras, que buscavam um veículo prático, acessível e confortável. Com o aumento das vendas, a Volkswagen também ganhou uma posição de destaque, reafirmando seu compromisso com o mercado nacional. Essa trajetória de sucesso inicial era um reflexo de como a Brasília atendia perfeitamente ao público da época. O modelo conseguia unir as demandas crescentes de um Brasil em desenvolvimento com a tradição de qualidade da marca. E mesmo com o aumento da concorrência, a Brasília continuava a atrair novos consumidores. O que ajudou, sem dúvida, foram as constantes melhorias e atualizações que o carro recebeu, as quais veremos mais adiante. Evolução e melhorias. Com o passar dos anos, a Volkswagen entendeu que a chave para manter o sucesso da Brasília era realizar ajustes contínuos, garantindo que o modelo permanecesse competitivo. Pequenas mudanças começaram a ser introduzidas no design e nas funcionalidades do veículo. Um exemplo notável foi a introdução da versão com 4 portas, inicialmente destinada apenas para exportação. Essa versão oferecia mais praticidade e ampliava o público-alvo, principalmente em países como Nigéria e Filipinas. Aos poucos, a Brasília foi se adaptando às novas demandas do mercado. Além disso, mudanças estéticas e funcionais também se destacaram. Em 1975, o carro ganhou novas lanternas traseiras e detalhes como as calotas centrais em preto. Essas pequenas alterações contribuíram para manter o visual do carro atualizado, sem perder sua essência original. Outra melhoria importante foi a inclusão de itens como o pisca-alerta intermitente de série e a bomba manual do lavador de para-brisas, que passou a ser fixada na caixa de roda. São essas evoluções que, mesmo sutis, mostram o cuidado da Volkswagen em refinar o carro ao longo dos anos. Mas não foram só as mudanças externas que chamaram a atenção. Internamente, a Brasília também ganhou melhorias significativas, como novos revestimentos nas cores marrom escuro e vermelho, além de ajustes no painel, que agora contava com iluminação nos comandos de ventilação. Essas evoluções garantiam que o carro permanecesse relevante e atraente para um público cada vez mais exigente. E, com essas atualizações, a Volkswagen continuava a consolidar a Brasília como uma escolha sólida no mercado. Reestilização de 1978. Em 1978, a Volkswagen decidiu que era hora de uma reestilização mais significativa para a Brasília. As mudanças começaram nos para-choques, que ficaram mais largos e ganharam ponteiras plásticas, tornando o visual do carro mais moderno e robusto. O capô dianteiro também passou a exibir 2 vincos que davam um toque mais agressivo ao design. Além disso, as lanternas traseiras foram ampliadas e frisadas, proporcionando uma estética mais contemporânea e alinhada com as tendências da época. Esses ajustes marcaram a primeira grande transformação visual do modelo. Internamente, a Brasília também passou por algumas mudanças importantes. O volante ganhou um novo desenho na parte central, com a inscrição VW, e o acionamento do pisca-alerta foi reposicionado, agora utilizando uma alavanca na coluna de direção. Esses detalhes, embora pequenos, faziam uma grande diferença no conforto e na usabilidade do veículo. O painel também foi modernizado,
com novas saídas de ventilação integradas, garantindo uma experiência de condução mais agradável e prática, especialmente em dias quentes. Essas melhorias visuais e funcionais garantiram que a Brasília continuasse competitiva, mesmo em um mercado que se tornava cada vez mais saturado de opções. O modelo conseguia se manter relevante, atraindo novos consumidores e agradando os antigos. No entanto, a chegada de outros modelos começava a ofuscar o sucesso da Brasília, o que veremos mais adiante. Mas naquele momento, a reestilização de 1978 consolidava o carro como um ícone da década. Declínio e fim da produção. Com o lançamento do Volkswagen Gol em 1980, a Brasília começou a enfrentar desafios difíceis de superar. O Gol trazia uma proposta mais moderna e, rapidamente, passou a conquistar espaço no mercado, especialmente entre os consumidores que buscavam inovações tecnológicas e um design mais atual. Isso resultou em uma queda gradual nas vendas da Brasília, que, mesmo ainda sendo querida por muitos, já não conseguia acompanhar o ritmo das novas tendências automotivas. O cenário estava mudando e a Brasília começava a perder terreno. Internamente, a Volkswagen sabia que o tempo da Brasília estava chegando ao fim. Embora o modelo ainda recebesse pequenas atualizações, como o volante de 2 raios do Gol e melhorias nas lanternas traseiras, a competitividade interna com o próprio Gol e outros lançamentos tornava cada vez mais difícil justificar a continuidade da produção. Além disso, a chegada de veículos mais eficientes e com novas tecnologias também afetou a percepção dos consumidores. O mercado se inclinava para novidades e a Brasília, apesar de suas qualidades, já não era mais a primeira escolha. Finalmente, em 1982, a produção da Brasília foi encerrada. Após quase uma década de sucesso, o modelo deu lugar a uma nova era de carros mais modernos e alinhados com as expectativas de um público em constante mudança. A Brasília havia cumprido seu papel de forma brilhante, mas a dinâmica do mercado e a inovação contínua da Volkswagen ditaram o seu fim. O legado da Brasília continuaria vivo, principalmente na memória de todos que desfrutaram de suas qualidades ao longo dos anos. Legado da Volkswagen Brasília. O legado da Volkswagen Brasília é indiscutível. Mesmo com o fim da sua produção, o modelo continua a ser lembrado como um dos carros mais icônicos da indústria automotiva brasileira. Para muitas famílias, a Brasília foi mais do que um meio de transporte. Foi parte de memórias e histórias de viagens inesquecíveis. Sua robustez e confiabilidade garantiram que, mesmo anos após o fim de sua fabricação, muitos desses veículos ainda estivessem rodando pelas ruas do Brasil, um verdadeiro testemunho da sua durabilidade. Além disso, a Brasília quase conseguiu o que muitos veículos não conseguiram: substituir o lendário Fusca. Embora não tenha superado completamente o sucesso de seu predecessor, ela chegou bem perto, marcando uma geração com seu design único e funcionalidade prática. Sua presença no mercado foi tão forte que, até hoje, colecionadores e entusiastas buscam preservar esses veículos, restaurando e mantendo suas características originais. A Brasília, sem dúvida, conquistou seu lugar na história do automóvel no Brasil. Mas o que torna a Brasília tão especial não é apenas sua performance ou design, mas a forma como ela se conectou com o público. Ela representou um marco na transição da indústria automotiva, sendo um dos primeiros modelos a combinar tradição com modernidade. E, mesmo com a chegada de novos veículos, a Brasília nunca perdeu seu brilho. Seu legado vive não apenas nas ruas, mas também nas lembranças de todos que tiveram o privilégio de dirigir ou viajar em uma. E assim, seu impacto permanece até os dias de hoje. Agora que você conhece toda a história da Volkswagen Brasília, fica claro o quanto esse carro foi importante para a indústria automotiva e para as famílias brasileiras. Mas o que você pode aprender com essa trajetória? Será que estamos deixando passar grandes oportunidades por não nos adaptarmos às mudanças, como a Brasília fez por tantos anos? Pense em como você pode aplicar essa lição de adaptação na sua vida, seja na sua carreira, nos seus projetos ou até mesmo em suas relações. Afinal, é preciso evoluir para não ficar para trás. Se você quer continuar aprendendo mais sobre carros e suas incríveis histórias, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. E se este conteúdo te trouxe algum valor,
clica no botãozinho do valeu para ajudar na manutenção do canal e permitir que a gente continue trazendo vídeos como esse. Até o próximo!